Vamos lá, então. Hoje, então, nós vamos ver, se vocês quiserem abrir em Tiago 4. A gente tá estudando Tiago esse mês, né? Que era para a gente estar de férias, mas a gente não quis tirar férias. Não dá para tirar férias de Deus, né? E a gente vai falar, então, hoje do capítulo 4. Então, só para relembrar rapidinho, Tiago é meio-irmão de Jesus, e ele escreveu essa carta pensando nos cristãos judeus que estavam dispersos por causa da perseguição. Ele sabia que esses cristãos iriam enfrentar um conflito para conseguir manter a sua fé, que eles estavam sendo perseguidos, e ele percebia que os discursos deles era algo que estava incoerente com aquilo que eles tinham aprendido. Então, aquilo que eles diziam estava incoerente com as atitudes que eles estavam tendo. É uma carta totalmente prática, que é até conhecida como Provérbios do Novo Testamento. Provavelmente foi a primeira carta, né, escrita para começar o Novo Testamento, que não foi colocada em sequência, porque a gente sabe que a Bíblia não é cronológica, e acredita-se que tenha sido o primeiro livro. Ele era também pastor lá em Jerusalém, então ele tinha um cargo, além de ser irmão de Jesus, que ele podia, né, se gabar disso, ele tinha um cargo religioso, mas em momento nenhum ele se apresentava assim. Ele sempre dizia que ele era servo, né, de Cristo, de Deus, então ele sempre manteve essa humildade. E ele estava muito preocupado também com a comunhão entre esses crentes, porque ele estava percebendo que estava sendo ameaçado pelas brigas, pelas confusões, pela essa falta de amor. E ele dizia, né, que como que as pessoas poderiam dizer que eram crentes em Jesus, que tinham fé, se eles estavam fazendo dissensão entre as pessoas, eles preferiam os ricos do que os pobres. Então, o que eles faziam, né, as atitudes deles não estavam condizente com aquilo que eles proferiam. Então, essa carta é uma carta para a igreja, para levar eles a pensar nas atitudes que eles estavam tendo. São conselhos práticos, né, para uma fé fiel, uma fé que realmente faz aquilo que fala, comprometida. Então, isso também leva nós a pensar que essa carta é para nós, porque nós somos igreja, nós dizemos ter fé, nós dizemos ser cristãos. Então, a gente precisa nos avaliar para ver se aquilo que a gente fala está coerente com aquilo que a gente faz, e se isso é coerente com o que Deus espera de nós. Já no primeiro versículo, lá, no capítulo 4, diz assim, eu estou lendo na versão transformadora, tá? De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Versículo 2. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então, aqui a gente já tem, né, uma explicação, um resuminho daquilo que estava acontecendo. Eles diziam que eles eram crentes, que eles tinham fé. Oi. Tem gente aí que diz que está tentando entrar. É verdade. Pronto. Aceitei 3. Nid, Brits e Elzira. Desculpa, estava tão... Pronto, voltei. Então, assim, aqui a gente tem 3 coisas que nos mostram um pouquinho o que estava acontecendo. Eram pessoas que tinham fé, que se diziam cristãos, mas estavam vivendo de acordo com os padrões do mundo. Quando a gente fala, né, que são as 3 coisas que são como âncoras na nossa vida? A carne, a nossa natureza da carne, o mundo, que é onde a gente está inserida, e o nosso inimigo, né? O inimigo das almas, o Satanás, o diabo, o cão, o jeito que vocês quiserem chamar. Essas 3 coisas, apesar de serem independentes, elas estão interligadas. Elas têm uma afinidade muito grande entre elas. Então, o fato de você estar preso em uma, provavelmente isso vai te jogar para as outras. Quando a gente fala aqui de mundanismo, do mundo, né? O que seria isso que a gente tem o padrão do mundo? Não o mundo da criação de Deus, o mundo que Deus criou.
é um mundo mais ligado aos valores, mas não os valores por exemplo, quando a gente fala mundanismo, a gente já imagina aquela pessoa, aqueles jovens da igreja que usam piercing, que falam gírias. Não é disso que nós estamos falando daquilo que está no coração, as atitudes do coração. E isso nada tem a ver com cultura, com costume, tem a ver com a atitude que a pessoa tem referente à outra, né? Então, muitas vezes a gente está na igreja, mas pode estar presa no mundo, nas coisas do mundo. Não adianta a gente ir na igreja de domingo e durante a semana pensar como o mundo, ter os valores do mundo, né? Se misturar com essas pessoas que não colocam o espírito na frente da carne. E era isso que Tiago queria chamar. Pelas atitudes das pessoas, ele percebia o que estava no coração deles, né? Porque não sei se vocês estão assistindo os videozinhos que eu faço devocional, né? Esses dias eu estava falando, a gente conhece a árvore pelo fruto. Não é possível que uma árvore boa vai dar frutos ruins e uma árvore ruim vai dar frutos bons. Então, quando a gente começa a ver muita coisa, muita filosofia, muito esse negócio de autoajuda, muito outras coisas que tomam o lugar de Deus, que fruto tem dado a pessoa que fala disso? Porque o fruto, ele tem que ser bom, ele tem que representar aquilo que ele segue. E para a gente conhecer o que é falso, a gente não precisa conhecer todas as doutrinas falsas, basta que a gente conheça a verdadeira, né? E a verdade está na palavra de Deus, a verdade está na Bíblia, o que foge da Bíblia é mentira. Né? O que foge da palavra de Deus é mentira. Então, se a gente conhecer a verdade, a gente consegue identificar aquilo que é mentira. Que a Bíblia diz que viriam muitos falsos profetas. E se a gente não tiver alicerçado na verdade, a gente acaba se confundindo e acreditando na mentira. Essa carta também, ela diz que a gente precisa avaliar aquilo que a gente deseja. Porque quando a gente deseja coisas do Espírito, Deus tem o maior prazer em nos proporcionar. Quando a gente deseja as coisas da carne, a gente não recebe. E aí a pessoa fica naquela frustração. É daí que vem essas discussões, essas brigas, porque a gente quer aquilo que é da carne, não aquilo que é espiritual. E quando ele fala adúlteros, o que é um adúltero? É uma pessoa infiel, certo? É aquela pessoa que viola um compromisso. Ela leva uma vida dupla, ela quer tirar vantagem dos dois lados. Então, uma pessoa adúltera na igreja é uma pessoa que ela quer os benefícios de ser crente, mas ela não quer largar os prazeres do mundo. Então, ela quer tirar vantagem dos dois lados, ela tem a mente dividida. E a gente, né, a gente sabe renovar, a gente tem que mudar pela renovação da nossa mente. Então, ele deixa claro que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Carne e espírito não são compatíveis. Nós somos seres espirituais vivendo na carne, nós não somos carne vivendo no mundo espiritual. E o que deve prevalecer em nós é o lado espiritual, mas isso é uma prática, a gente tem que buscar o espírito, porque a gente é carne. Se a gente não fizer nada, a gente sempre vai andar pela carne. Por isso que a gente tem que batalhar com o espírito. Se o meu coração estiver nas coisas espirituais, eu vou desejar o que é espiritual. Se o meu coração estiver nas coisas da carne, eu vou desejar o que é da carne. Aí que entra o versículo 1, dizendo que isso vai causar em mim conflitos. Né? E o versículo 3 diz que a gente não recebe porque a gente pede errado, a gente pede por motivos apenas que nos dá prazer, que é os prazeres da carne. Quando a gente nasce de novo, a gente recebe o Espírito Santo, certo? E aí a gente precisa viver isso na prática. Lá em João 3, versículo 6 diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Gálatas 5,16 diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Né? Então, se a gente viver pelo Espírito, a gente não vai querer satisfazer os prazeres da carne, porque os nossos prazeres vão estar nas coisas espirituais. E Deus se agrada de dar para nós aquilo que é espiritual. Quando a gente aceita o Espírito, quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, certo? Quando a gente recebe o Espírito Santo, significa o quê? Que a gente aceitou Jesus, certo? Precisa ter o sim. Quando eu casei com o Rodolfo, eu recebi o sobrenome dele, certo? Mas eu não recebi assim do nada, eu aceitei casar com ele.
Então, eu passo a ter uma vida de casada, eu passo a ser fiel a essa vida de casada. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ter o Espírito Santo, a gente aceitou, não foi nada imposto. Então, a gente passa a viver como, né, o Espírito Santo, a gente não tem vida dupla, a gente não quer o mundo e quer o espiritual. Eu não posso viver uma vida dupla. Se eu viver uma vida dupla no meu casamento, eu estou sendo adúltera, eu estou sendo infiel. Então, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Nós somos morada, nós somos templo. Ele não visita, ele habita. Isso significa o quê? Onde eu for, o Espírito Santo vai comigo. O que eu assisti, ele está assistindo comigo. Os lugares que eu vou para me distrair, ele está comigo. É compatível com aquilo? Eu posso começar a frequentar bar estando casada? Não, não é compatível com a minha natureza de casada. Eu não quero estar lá. Eu desejo as coisas de casada, assim como a gente, quando está no espírito, a gente tem que ter prazer nas coisas espirituais. Se nós estamos tendo prazer em coisas do mundo, a gente não está buscando o espírito. E Jesus disse, né, que a lei era, quando falava, né, quando era a época da lei, a pessoa, ela era punida quando ela cometia adultério. Agora, na graça, basta a gente desejar, basta a gente pensar, né? Não precisava mais assassinar ninguém, basta ter ódio da pessoa. Por quê? Porque o pensamento e o sentimento importam tanto quanto o ato. Porque ele habita em nós, ele conhece os mais íntimos dos nossos pensamentos. Então, eu não preciso chegar a trair para ser adúltera, basta que eu queira, que eu pense nisso. Tamanho é o conhecimento que o Espírito tem da gente. O pensamento, ele é tão importante, tão considerado quanto o ato em si. Lá no versículo 5 diz, gente, eu amo esse versículo 5, fiquei apaixonada nisso. Fala assim, ó. O que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado em Deus, em nós, tem ciúmes? Ciúmes. Deus tem ciúmes da atenção que a gente dispensa nas coisas. Na onde a gente para a nossa atenção. Não que ele não se agrade daquilo que a gente vai fazer de outras atividades, mas isso não pode ser mais importante do que ele é na nossa vida. Vamos supor que a gente receba a visita de alguma pessoa. Eu estou indo visitar minha mãe, certo? Cheguei lá, eu sou importante para ela. Ela não vai marcar 1000 coisas e vai me deixar de lado. Ela vai querer me dar prioridade, ela vai querer passar tempo comigo. Então, se o Espírito habita em nós, ele está em tudo, falar que a gente não tem tempo para Deus é uma incoerência, né? Ele está com a gente em todos os momentos. E quem que vai perder de dispensar essa presença? Sou eu mesma, e eu não quero perder, né? Eu quero, minha agenda vai se fazer no tempo que eu souber que eu já tive o meu tempo com ele. Eu tenho dificuldade de colocar mais coisa no meu dia se eu perceber que isso vai atrapalhar o meu tempo com ele. Eu que estou perdendo, né? E a gente faz tantas coisas, né? A gente encaixa tantas coisas na nossa vida, a gente tem que lembrar que ele é mais importante do que os nossos compromissos, ele tem que estar em primeiro no nosso pensamento, ele tem que estar primeiro nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas conversas. Até porque sem ele nada tem graça. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você nunca se encontrará em último. Ele tem ciúmes da onde a gente dispensa a nossa atenção. Quanto mais eu passo tempo com ele, mais eu sinto ele na minha natureza, na minha vida. E eu não quero abrir mão disso. Eu abro mão de outras coisas, mas eu não quero abrir mão disso. Eu seria tola se eu estivesse fazendo isso. E quanto mais a gente passa tempo com ele, mais ele se imprime em nós. Olha lá em 2 Coríntios 3,18, diz assim, o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com ele. É de glória em glória, não é de repente. É dia após dia, após dias, após dias. Quanto mais eu me dedico de passar tempo com ele, mais ele me surpreende. Não porque eu preciso das coisas que ele me dá, mas ele tem prazer em me dar. Porque a graça dele me basta. Mas um pai amoroso não quer dar as coisas para o filho. Quantas vezes a gente até mima porque a gente quer dar, porque o filho, eu vou dar porque ele é um amor, né? A gente não faz isso com nossos filhos, a gente dá, a gente quer dar, a gente tem prazer. Mas por mais que eles não peçam nada, a gente vai num lugarzinho, a gente quer levar um agradinho. E Deus se agrada de nos agradar.
ele dar coisa para nós que a gente nem chega a manifestar, porque só a presença dele nos basta. Quem ele é, não que ele nos dá, mas ele sabe lá no fundo do seu coração o que te agradaria. Olha lá em Salmos 37:4. Deleite-se no Senhor. Outras versões diz: agrada-te nele, busque nele a sua alegria e ele dará os desejos do seu coração. Ele gosta de dar os desejos do nosso coração. E isso é consequência de uma vida que não só tem o Espírito presente, mas tem ele presidente. Né? Nós temos ele presente, mas ele tem que ser presidente. Ele tem que estar à frente. Muito mais do que nós termos ele tem que nos ter. Né? A gente pode ter ele, mas ele tem que nos ter. Quanto ele tem de vocês? Nós temos tudo dele, mas quanto ele tem de vocês? Lá no versículo 6 diz assim, né? Diz que ele dá graça aos humildes e se põe ao orgulhoso. Por quê? Porque os humildes sabem que dependem dele. Aí cabe ele na vida de quem precisa. Agora, o orgulhoso que pensa que ele é muito por si só, que ele, né, sozinho sabe tudo, faz tudo, não precisa de Deus, não precisa de ninguém, não cabe Deus agir na vida dele. Ele é cheio de si mesmo. Né? E aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente começa a andar no espírito, muitas vezes, que é o que vem depois, muitas vezes a gente acaba se orgulhando disso. Tem que tomar muito cuidado, é vigiar o tempo todo. Por quê? Né? Porque o orgulho precede a queda. Aquele que julga estar bem, cuide para que não caia, porque numa dessa a gente se orgulha da gente mesmo e começa a julgar os outros, porque os outros não andam com o espírito. Ai, você viu tal pessoa? Isso é muito perigoso, né? Porque se a gente julga a lei, a gente está infringindo a lei. O único que pode julgar a lei é o juiz. Mas isso, como que a gente pode não cair nessa? Sabendo que somos tudo e nada ao mesmo tempo. Somos nada sem ele e tudo nele. Então, o crédito é de quem? É de Deus, não é nosso. Porque se fosse nosso, a gente estaria se orgulhando disso. Então, nós somos nada em nós mesmas e tudo nele. Por que eu me empolgo para dar estudo? Porque eu sei que ele tem a liberdade de falar por mim, ele que vai montar o estudo, eu peço o tempo todo direção. Se tudo que eu preparei, ele não quiser falar nada do que eu preparei, ele vai mudar. Então, com Deus não dá erro, né? Não tem como dar ruim. Mas eu que não queria estar aqui falando se não fosse ele falando por mim. Porque eu não ia ter nada de bom para falar. Né? E quando a gente põe ele para falar, a gente sabe que vai ser gostoso, vai alimentar, vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, ele trabalha em nós essas coisas para que a gente possa falar. Como que eu vou ter autoridade de falar se eu não cumpro? A responsabilidade que a Ana Márcia falou da outra vez, é muito grande a responsabilidade daquele que toma a frente para falar. Porque se eu falo e não cumpro, é hipócrita. Né? Eu sou aquele que não faz valer aquilo que Deus está confiando de eu falar. Por isso que tem que andar no Espírito, a gente precisa tá totalmente entregue para ser por Ele, não por nós, porque por nós a coisa não iria andar. Nada em mim mesma, nada sem Ele, todas as coisas nele e através dele. Isaías 49:23 diz: aqueles que esperam no Senhor jamais serão decepcionados. Eu sei que esse estudo é dele, não é meu. Quando a gente vai, né, dar um conselho para alguém ou falar para alguém alguma coisa, a gente tem que entregar para o Senhor dirigir. Porque se a gente falar, porque na minha opinião, porque aconteceu comigo, nunca é pela nossa experiência. Sempre a Bíblia diz que aí não dá erro, não sou eu que estou falando, né? Versículo 7, versículo 7 diz assim, vamos lá, ver aqui. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Muitas vezes a gente fala só, né, resista o diabo que ele fugirá de vós, resista o diabo e ele fugirá de vós. Mas isso é uma condicional. Primeiro tem, submetam-se a Deus. Né? Isso é muito importante. Para a gente resistir ao diabo, precisamos nos submeter a Deus. Resistir ao diabo é uma ordem que todos nós cristãos recebemos, mas ela está condicionada com a atitude da submissão.
né? Ó, em Lucas 10, 19, anotem esse versículo, que ele é muito bom para quando a gente tiver qualquer problema espiritual com a outra força, o inimigo. Lucas 10, 19 diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Então, a gente tem o poder. O diabo tem poder também, mas nós temos autoridade. Lugar nenhum diz que o diabo tem autoridade. Então, nós estamos na frente. Só que aí, essa frente é o quê? É Deus ir para frente. A gente se submete, a gente coloca Deus na frente. Eu que não quero dar as caras como o cão lá. Quando a gente se submete a Deus, Deus vai na nossa frente. Né? Então, a gente não precisa dar as caras. Se a gente se submete a Deus, quem está tomando a frente para dar as caras é o próprio Deus. E aí sim vem o poder do diabo, da gente resistir ao diabo. Porque a gente não teria essa condição. Né? E isso muitas vezes acontece o quê? Quando a gente não se submete a Deus, a gente acaba caindo nas armadilhas dele por falta de conhecimento e é a passividade de não fazer nada, né? A falta de conhecimento. A Bíblia diz que, como é que é aquela que fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, precisamos nos submeter a Deus e assim estarmos debaixo da autoridade dele. Como uma cadeia militar, né? A gente não tem a hierarquia, tem o major, o tenente, o soldado, o sargento, o cabo. Eu não sei se está certo, mas um só tem voz de autoridade se ele está submisso ao quem manda nele. O sargento só tem voz no cabo, o soldado, quando está a autoridade do tenente, quando está sob a autoridade do major. Se um deles quebrar essa cadeia de comando, eles perdem a sua capacidade de expressar autoridade. Quando a gente não dá a Deus, submete a Deus e não dá autoridade a Deus, a gente perde a capacidade de exercer autoridade sobre o inimigo. Então, colocamos Deus na frente, nos submetemos a Ele, e quem vai encarar vai ser Ele, senão é a gente mesmo que vai dar as caras. A obediência a Deus libera o poder de Deus em nossas vidas. A obediência a Deus libera o poder de Deus em nossas vidas. Então, lembra, a gente tem poder e a gente tem autoridade se submetendo a Deus. A Bíblia diz que o inimigo tem poder, mas não diz que ele tem autoridade. Acheguem-se a Deus, versículo 8. Acheguem-se a Deus e ele se chegará a vós. Deus sempre está perto. A gente que se afasta quando a gente peca, a gente se envergonha, né? Deus ia ter com Adão e Eva todos os dias no fim da tarde. Quem que fugiu? Foi Deus, foram eles. Então, quanto mais a gente se achegar, mais a gente vai ver o tamanho dele, que nem a história do avião. Eu vejo um avião lá longe, ele me parece pequeno. Se eu chego perto dele, eu vejo o tamanho que ele tem. Quanto mais perto nós estamos dele, maior é o tanto que ele vai poder agir na nossa vida. Né? Que nem quando... Outro dia eu dei um exemplo aqui prático, né? Eu estou na cozinha lavando louça, tá ligado a air fryer, tá ligada a pia lá. O Rodolfo tenta falar comigo ali perto. Por mais que ele tente falar comigo, eu estou ouvindo aquele barulho, eu estou longe, eu não estou conseguindo. Ele está ali, mas eu estou longe dele. Aí eu desligo tudo, às vezes vou lá perto. Aí eu sei que ele está falando. Então, a gente tem que se aproximar para a gente ter, né, escutar. Ele está falando, Deus está falando o tempo todo. Só que a gente estiver longe dele, a gente não está ouvindo. Versículo 11, não julguem os outros, né? Vamos ver lá, irmãos, não falem mal um dos outros, se criticam e julgam uns aos outros. Fazendo isso, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei, não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juízo, somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Então, é lembrar isso, né? A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente julga o próximo, a gente está cometendo erro, e a gente sabe que não existe pecadinho e pecadão. A gente infringindo um, a gente está infringindo todos. Então, não adianta a gente estar fazendo tudo certinho e julgar o outro que não está fazendo, né? Lá em Romanos 14, 10, fala, né? Por que vocês criticam seu irmão? Todos vamos comparecer ao tribunal, né? Quando chegar no dia do juízo, Deus vai perguntar por ninguém além de vocês mesmos. Por ninguém além de nós mesmos. A gente tem que, às vezes, falar assim para a gente, isso não é da minha conta. Nós não precisamos ter uma opinião com a qual não temos nenhuma responsabilidade. Eu não preciso ter uma opinião do que o outro tem feito. A gente pensa assim, se fosse eu, sabe?
nós não temos a menor ideia do que nós faríamos se fosse nós, porque nós não estamos na situação da pessoa. Nós não estamos. Então, a gente tem que nós mesmos. Isso não é da minha responsabilidade. Eu posso orar pela pessoa, deixar Deus fazer a parte dele e ficar na minha. Eu não tenho que ter minha opinião sobre a vida de ninguém. Porque fazendo isso, eu corro o risco de estar julgando. Romanos 14, lá 10 a 13 diz: cada um de nós prestará conta de si mesmo. Chegar lá, eu não vou ter que explicar para Deus por que que minha cunhada, minha vizinha, minha não sei quem fez o que não fez, perder tempo aqui julgando. Eu posso orar pela pessoa, mas eu não preciso dar a minha opinião, né? Dar a sentença. E por último, o versículo 13, que diz sobre a fragilidade da vida, né? Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da vida de amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção é maligna. Então, aqui está dizendo assim, a gente tem o costume de falar, né? Ah, se Deus quiser. E às vezes a gente até fala, ah, mas Deus quer. Né? E a gente fala sem pensar, não existe uma consciência do que nós estamos falando. Então, quando a gente for pedir as coisas para Deus, a gente tem que falar assim, fazer planos, não tem problema nenhum em fazer planos, previsões, planejar. O que a gente não pode pensar é que isso vai acontecer porque nós decidimos. Primeiro que a gente tem que pedir direção, porque quanto mais longe de Deus nós estamos, mais longe daquilo que Ele tem para nós estaremos. A melhor coisa que podemos pedir para Deus é aquilo que Ele tem para nós. Né? Uma vez o Luciano Subirá deu o exemplo que o filho dele perguntou, pai, o que eu faço nessa situação? Ele falou, filho, o que você gostaria de fazer? Ele, não, pai, mas o que o senhor gostaria? Não, filho, fala, eu quero saber a sua opinião. Ele falou, eu quero fazer aquilo que o senhor quer que eu faça. E é isso, né? A gente tem que querer fazer aquilo que ele quer que a gente faça, porque a gente sabe que dele vem a sabedoria do que é melhor para nós. Então, a gente não pode pensar que nossos planos por si só, sem a ajuda de Deus, têm como prosperar. Paulo pregando lá em Atenas, né, que era a capital intelectual do mundo, ele combate o pensamento egoísta das pessoas. Ele fala, lá em Atos 17, 28, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Né? Então, tudo depende dele, o futuro pertence a ele, nossos planos precisam ser submetidos à vontade dele. Lá em Provérbios 16, 1 diz, o homem faz os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, a gente tem que falar, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Quando eu quero uma coisa, né, a gente sabe que a gente pode apresentar as nossas petições. A gente que é mãe e pai, a gente quer que nossos filhos falem o que eles querem. Mas a gente tem que dizer, se o Senhor puder abençoar que seja assim, eu queria sim. Mas se não for da tua vontade e não for o melhor para mim, que prevaleça a sua vontade na minha vida, porque seria tola eu se quisesse a qualquer custo. Então, nós não podemos estar na nossa própria vontade, nós temos que nos submeter totalmente à vontade dele, porque senão estaremos em perigo. Né? Lembra que Jonas, quando queria fugir da vontade de Deus para ele pregar em Nínive, ele foi nem ali próximo, ele quis ir totalmente contrário do lugar onde Deus queria que ele fosse. E aconteceu tudo o que aconteceu, ele voltou para o mesmo lugar. A gente sempre volta para onde Deus queria que a gente estivesse, por bem ou por mal, engolido pela baleia ou não. Né? Então, o melhor que podemos fazer é pedir a Deus aquilo que Ele tem para nós. Porque a nossa vida é uma neblina, outras versões dizem um sopro de fumaça, uma névoa. Né? Então, é breve e a gente tem que andar pelo Espírito e nos submeter à vontade dEle, resistir ao diabo e acreditar que tudo isso vai trazer para nós todo o fruto do Espírito, paz, amor, paciência, amabilidade, que a gente vai ter bons frutos, né? Uma igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja que não prega com poder, é uma igreja que não vive com ousadia, não testemunha com autoridade e não colhe os frutos. É isso, queridas. Tem 6 minutos sobrando aí. Espera aí que a Ana saiu. Acabei.
Estou aqui, estou aqui. Muito legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Nem dá para comentar, né, gente? É muita informação boa e muita informação certa, né? Quanto mais perto do Senhor, mais perto estaremos da vontade dele, do plano dele para a nossa vida. Né? A gente pensa que pode fugir como Jonas achou que podia fugir, né? Mas Deus tinha um plano para a vida dele. Jonas não tinha como fugir daquele plano. E Deus tem um plano para a nossa vida. E eu sempre falo que o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Né? Então, a gente sempre tem que procurar, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem de plano para a minha vida. Eu quero me achegar ao Senhor, porque o Senhor se achegue a mim, né? Tem um preço. Tem um preço. Precisamos desejar, vai ter briga da nossa carne com o nosso espírito, porque não é natural de nós buscarmos a Deus. Né? A carne sempre vai tentar nos derrubar. Então, tem um preço, requer esforço, requer coragem, requer determinação, perseverança. Eu tenho lido aquele livro que eu sempre falo para vocês, toda reunião eu falo, né? Segredos do Lugar Secreto. E ele fala muito, né? Que parece que quando a gente busca Deus, parece que nada acontece, né? Então, todo dia acordo 6:30 da manhã para buscar o Senhor. Parece que nada acontece, porque não desce fogo, as palavras não pulam do texto, mas continue fazendo, porque você vai sendo fortalecida dia após dia, você vai sendo fortalecida e vai ficando cada vez mais cheia da presença do Senhor. Eu vou deixar para vocês uma passagem para vocês lerem, que está em Efésios 1, de 17 a 19. Efésios 1, de 17 a 19. Lá, Paulo faz 3 orações super importantes. Ele ora para que as pessoas conheçam a Deus por si, não tenha essa fé de segunda mão, né, para ter a própria fé, o seu próprio relacionamento com Deus, a própria experiência com Deus. Né? Ele diz que para que as pessoas soubessem, para ser confiantes em Cristo, quem Cristo é, né? Quem nós somos no nosso pertencimento. Ele fala para a gente conhecer o poder que está disponível para aqueles que acreditam. E também ele fala que ora para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, para aqueles que creem. É bem legal. Efésios 1. Efésios 1, 17 a 19. Se vocês quiserem, eu passo depois no grupo todas as referências que eu falei aqui, as passagens que eu citei. Muito rico esse livro de Tiago, meninas. Vale a pena vocês continuarem lendo. É muito enquanto bom. A gente estiver fazendo estudos, vão lendo. Leia numa sentada, 20 minutos, você lê ele inteiro. Verdade. 20 minutos você lê ele inteiro. Se você lê uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, ou se você lê uma vez por semana... Uma palavra que é bem legal, né, gente? Eu gosto muito. Alegra, né? Que ela falou, agrada-te do Senhor e Ele fará os desejos do teu coração. Isso é uma pura verdade, né? A gente tem que crer nisso, né? Porque como ela falou, Jonas desviou, né? Ele foi parar na barriga da baleia, porque ele desviou das promessas de Deus, né? Então, eu acho que essa confiança que a gente adquire, né? Pela graça de Deus, né? Porque por nós, né? A gente nada, né? Mas pela graça dele, então a gente pode se apropriar, né? Dessa palavra. Agrada-te do Senhor e Ele fará os desejos do teu coração, né? Meninas, a reunião vai já cair, viu? Só avisando, a reunião vai já cair.
Beijo para todo mundo, mas a Zita pode continuar falando, Zita. Né? Eu estava falando assim porque Uma palavra que foi ótima. Deus foi ótima. Esse toma texto de aí que vocês. você... É, Muito esse bom. texto foi maravilhoso. É isso aí. Obrigada pelo convite, Ana. Foi muito bom participar com vocês. Ah, que bom, Brits. Toda semana eu Amém. mando o link para você, você podendo, é muito bem-vinda, viu? Tá bom. A Menina, Neuza Adorei está aí? conhecer todas. Ana Márcia, Fala- a Neuza está aí? A Neuza está sem câmera.